Aquela nota falsa foi elaborada, Piotr, no grupo do ex-presidente Lula, exatamente, no grupo de defesa dele. Isso acabou indo para o exterior. Esse assunto está sendo tratado como uma verdadeira guerra cibernética, uma guerra de informações. O que aconteceu hoje foi uma reação do Ministério da Defesa. É que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou uma nota interpretando aquele relatório enviado pelo ministro Paulo Sérgio como se ele estivesse dando um ok, sem fraudes, e estivesse dizendo que estava tudo certo com as urnas, mas sugere que houvesse algumas mudanças. E lá nessa nota do TSE, o presidente, o ministro Alexandre de Moraes, disse, olha, foi bem-vinda, nós vamos avaliar essas propostas de mudança. Isso irritou muito o meio militar, irritou mesmo. E aí o Ministério da Defesa divulgou uma nova nota, dizendo, olha, nós dissemos naquele relatório extenso de que nós não fizemos uma auditoria e que nós não analisamos os crimes eleitorais, mas nós não demos ok para as eleições, nós não entramos nesse setor. E ainda, essa nota do Ministério da Defesa, repito, em divergência, em resposta à nota do TSE, fala claramente de que existem inconsistências e existem fragilidades no sistema eleitoral. É isso que diz todo o relatório e a nota do Ministério da Defesa. Como eu disse, Piotr, existem outros relatórios. O do Tribunal de Contas da União se limitou a somar os BUs, boletins de urna, e conferir com a resposta aqui do TSE. Isso qualquer um faria, não precisava nem ser Tribunal de Contas da União. Outro relatório, da Ordem dos Advogados do Brasil, não envolveu técnicos. Eu queria saber como advogados analisariam 17 milhões de dados que estão no código-fonte da urna eletrônica. E o novo relatório que será divulgado, estamos falando aqui em primeira mão, é da Controladoria Geral da União, CGU. O ministro Wagner Rosário recebeu ontem o relatório final sobre as eleições e vai divulgar aí nos próximos dias. Adianto que esse relatório da Controladoria Geral da União vem no sentido de que não se pode auditar, não há como auditar o código-fonte. E ele diz explicitamente de que ninguém nem sabe se o que os técnicos tiveram acesso no TSE, se é o que foi implantado nas urnas eletrônicas. O resto, né, do BU para frente, se pode sim auditar as urnas eletrônicas. É muita polêmica, né, Piotr? Ô Zé, muita polêmica, mas tem dois dados aí que são muito importantes. Você disse que, primeiro, aquela informação divulgada nas redes, que foi parar no exterior, inclusive, foi criada pelo grupo de apoio a Lula, ou seja, se fazendo passar por uma interpretação oficial das Forças Armadas do Ministério da Defesa, é isso, Zé? Houve um rastreamento e se chegou a sites em apoio a Lula. Sim. E que se passou para blogs, para essas empresas de comunicação, e a coisa se alastrou. E o interessante é que a identificação é de que isso veio de fora para o Brasil. Daí o termo usado, que já se configura aí uma guerra cibernética. Obrigado, Zé Maria. Detalhe só que a contra... Uai, seu app de vídeos curtos. Olha, uma informação que chega hoje, comandantes das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutico, assinam um documento em que destacam a liberdade de manifestação prevista na Constituição, mas ressaltam que a ordem deve ser mantida. O repórter Marcelo Matos traz o conteúdo desse texto que foi divulgado hoje. Marcelo. Pois não, Tiago, realmente esse tema que dominou todas as atenções em torno do Brasil ontem, né, e agora essa nota, como você disse, eu vou ler essa nota para, claro, a compreensão de toda a nossa audiência e também a análise dos nossos comentaristas. A nota começa assim: as instituições e ao povo brasileiro, acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia, com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e também pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Nesse aspecto, ao regulamentar disposições no texto constitucional por meio da Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento foi bastante claro ao estabelecer que, abre aspas, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem também, evidentemente, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais, portanto, fecha as aspas. Assim, são consideráveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, são condenáveis
quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduo ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. A solução a possíveis controvérsias no meio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social. Cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e também dos limites, portanto, constitucionais. Essa nota segue, portanto, Tiago, e é assinada justamente pelo comando aí. Nós vamos finalizar essa nota agora. Portanto, a construção da verdadeira democracia pressupõe o culto, a tolerância, a ordem e a paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa do nosso povo. Então assinam essa nota o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, o comandante do Exército, o general Márcio Antônio Freire Gomes, e também o tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Então a nota que foi divulgada hoje em Brasília pelo comando das Forças Armadas, Thiago. É isso, Marcelo Matos com as informações sobre essa nota. Agora a gente gira os nossos comentaristas, Roberto Mota. Mota, e que análise faz sobre esse conteúdo dessa nota divulgada agora há pouco pelas Forças Armadas? É uma nota sensacional, certamente vai ser recebida com alívio pela grande maioria do povo brasileiro, e é um recado claro. A Constituição Federal estabelece os deveres e direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente em relação à livre manifestação do pensamento e à liberdade de reunião. Tá tudo aí. A nota também diz, né, que segundo a Lei 14.197 de 2021... Uai, seu app de vídeos curtos.